Olá, boa noite, um saravá muito fraterno. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o Pai Caetano de Oxóssi, falando em nome do terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz, Cabana do Pai Tobias de Guiné, nosso Tulap. Hoje vai falar sobre os pretos velhos, as pretas velhas. Um grande abraço a todos e a todas que defendem a universidade pública. Como é importante, né? Se não fosse a ciência, o que seria de nós? Esse negacionismo tem nos levado a um processo de profundo dor e pesar. Que a gente possa compreender que a religião e a ciência são caminhos que não se competem, se complementam. Então que a gente possa dar passos largos em busca da vacina, né, que é tão importante para controlarmos essa doença que veio fazer uma avalanche de situações, mas também veio nos ensinar. Nós, todas as segundas-feiras, estamos trabalhando desde o final do ano passado, né, desde novembro do ano passado, estamos falando sobre um conjunto de estudos sistematizados da doutrina de Umbanda, da nossa religião, da nossa teologia, da cosmogonia, da antropogenia, né? Ou seja, como nós, os homens e mulheres, fomos formados, a visão de Umbanda e de Deus, o que significa a religião de Umbanda, e estamos falando. Então, se você procurar na nossa fanpage, vai ter lá estudos sistematizados de Umbanda. Vai falar o que é Umbanda, a história de Umbanda, as Umbandas, o que é orixá, os orixás que nós cultuamos. Falamos na segunda-feira passada sobre o triângulo das formas de apresentação, os guias, pretos velhos, caboclos e crianças. E por que essa forma, né, representando todo o conjunto da nossa vida, representando o nascimento, o adulto, a virilidade, o vigor, né, as virtudes, culminando na sabedoria, na experiência e na humildade dos anciãos e anciãs. E hoje nós vamos começar falando sobre eles, dando continuidade, né, da nossa última conversa, segunda-feira, em que nós falamos das crianças, entidades tão importantes para a condução das energias dos orixás em nossa casa. Então nós vamos dar continuidade. Se você está pegando hoje, não tem problema nenhum. Acabou. Se você quiser, vai lá, saber o que significa um triângulo das formas, as crianças. O estudo sistematizado da segunda-feira passada vai falar um pouco sobre isso. Mas para a gente não se perder, né, é importante só a gente lembrar que na Umbanda nós temos algumas manifestações de espíritos, de seres de luz, que se revestem de uma forma, ou seja, de uma maneira de se apresentar. Por isso nós chamamos de formas de apresentação. Essas formas de apresentação nós vamos encontrar em todas as Umbandas. A Umbanda esotérica, Umbanda iniciática, proto-síntese cósmica, Umbanda sagrada, Umbanda de caboclo, Umbanda de preto velho, Umbanda tradicional, Umbanda traçada, Umbanda de raiz, nova Umbanda de raiz. E aí a gente poderia continuar nessa diversidade maravilhosa das Umbandas, sempre e em todos os locais. Pretos, caboclos e crianças, Exus e pombogiras vão estar presentes. Né? Na Umbanda, esse triângulo das formas, ele representa a totalidade da nossa existência, a criação, a manutenção e a destruição, e aí a gente poderia falar. E falávamos das crianças, de como é importante compreendermos o papel das crianças dentro dos nossos ritos, né? A importância da comparação com o Herê, do candomblé de Angola, do candomblé Congo, a compreensão de que são os ibejis, né? O orixá e ibeji das culturas iorubás, e como essas culturas se amalgamaram e construíram a visão dos herês, as crianças da Umbanda. Nós vamos hoje falar sobre os pretos velhos. E falar de pretos velhos é falar da essência da Umbanda. É falar daquilo que é talvez a maior caracterização de Umbanda. Eu falava na segunda-feira que assim, você vai falar, por exemplo, para qualquer pessoa, Sunsê, meu filho, você, meu filho, Sunsê, fez assim, todo mundo vai ligar. Esta Sunsê, uma fala tão simples, a pretos velhos, a Umbanda e as macumbas. Lembrando que macumba era um termo utilizado pela polícia e pelos homens e mulheres da lei que travestiam todas as expressões culturais, artísticas, religiosas e filosóficas dos negros e das negras do Rio de Janeiro como macumbas cariocas. Então o samba, chorinho, candomblé, os partidos altos, o jongo, a capoeira, tudo era considerado macumba, ou seja, coisa de preto. Né? Por isso a palavra macumba em si, ela está cercada de profundo racismo
de profunda perseguição aos nossos ancestrais. Então a macumba é um instrumento parecido com o reco-reco, né, que é a grafia, ou uma árvore chamada macumba que existe em algumas regiões da África. E por isso era uma questão colocada como de negros e de negras. Mas você falou, meu Suncê, meu filho, Suncê, pronto. Já ligou a palavra de preto velho, já se está no imaginário, que é uma figura da Umbanda. É tão popularmente caracterizado isso, que dificilmente, em qualquer lugar do Brasil, não vamos falar alguma coisa desse tipo e as pessoas não vão ligar a Umbanda. Você já foi no Saravá? Vão lhe falar assim, eu fui no Saravá ontem e tinha lá um preto velho, uma preta velha que me abençoou. Quantas curas são reportadas no Brasil inteiro, atribuídas a essas entidades maravilhosas? E começamos com o Pai Antônio, uma presença tão importante na história da nossa Umbanda, né? Lembrando que o Pai Fernandino de Moraes, o Pai Zélio, que é um anunciador da Umbanda no início do século passado, em 1908, no dia 15 de novembro, ele tem uma manifestação mediúnica de um caboclo, chamado Seus Sete Encruzilhadas, né? Ele bate no peito e fala, amanhã na casa do meu aparelho, iniciaremos uma religião em que serão todos bem-vindos. Não se julgará pela forma, mas pelo amor e pela caridade que serão capazes de produzir. Mas naquele dia que inicia o culto, não é o caboclo das Sete Encruzilhadas que vai anunciar a nova religião. É o Pai Antônio, um preto velho. Um preto velho que de imediato já senta no toco, fala, larga essa mesa, que essa mesa é coisa de branco, né, referindo-se à mesa branca, no sentido do espiritismo, do kardecismo. E ele então começa a introduzir os elementos de rito. Né? E o primeiro elemento de rito que ele pede é o cachimbo, que significa a fumaça, que então, quando soprada, traduz-se em bênçãos, benzimentos, curas, axé, energias. Né? E ele fala assim, você quer alguma coisa, meu pai? Pergunto para o Pai Antônio, e Pai Antônio então diz, pega o meu cachimbo, deixei, na hora da revoada, deixei no toco, manda lá o moleque buscar. E aí nós temos o primeiro ponto cantado, né? Depois dessa anunciação, que é, deixei meu cachimbo no toco, mandei moleque buscar. Deixei meu cachimbo no toco, mandei moleque buscar. Na hora da revoada, meu cachimbo ficou lá. Na hora da derrubada, vai depender do lugar, vai ter essa mudança da palavra, tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa figura de Pai Antônio, que chega então num aparelho mediúnico, no cavalo, como na Umbanda se costuma falar, do Pai Zélio Fernandino de Moraes, lá em Niterói, em São Gonçalo, em 1908. Naquele momento, uma das pessoas que lá estavam era o tio deste jovem menino, de apenas 17 anos, e ele era um dos diretores clínicos de uma instituição manicomial, que na época, né, infelizmente, os doentes, né, e as pessoas que tinham algum tipo de patologia ou problemas neurológicos e psiquiátricos iam para esses manicômios. Então o Pai Antônio pega a lista de pacientes, olhem só que coisa, pega a lista de pacientes da mão deste doutor, desse médico psiquiatra, e aponta o dedo e fala, esse, vai fazendo um tiquezinho ali, né? Fala, todos esses não são doentes. Traga aqui que eles vão estar tudo curados. E aí acontece toda uma conversa, e então muitos que estavam diagnosticados com uma série de doenças e patologias psiquiátricas são curados pelas mãos e pelas bênçãos de Pai Antônio. Então Pai Antônio então começa a fazer uma fama de curador, de quimbandeiro, no sentido de quibanda, né? Uma palavra quimbundo, que é um dialeto banto, em que significa médico, curador, aquele que cura. Por isso, os pretos velhos, desde a presença de Pai Antônio, e muito antes, né, depois se você lembrar da nossa história, das histórias de Umbanda, vamos contar lá que muito antes do Pai Zélio, pessoas em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, tinham manifestações de negros e negras, anciões e anciãs, e que aplicavam benzimentos, garrafadas e produziam curas extraordinárias ao longo de todo o continente brasileiro.
E naqueles momentos já se manifestava a proto-Umbanda, ou seja, o início da nossa querida Umbanda, fazendo com que essa fama de curadores, de benzedeiros e benzedeiras, de quibandas, fosse antecipado. Por isso, desde a época da escravidão, né, quando os homens e mulheres brancos europeus criaram uma das maiores atrocidades da história da humanidade, quando a situação ficava difícil na Casa Grande, eles se socorriam a essas mametos, né, as Yalorixás, os Tata Dinquice, os Tatetos, aos Babalorixás ou Babalaôs, para serem curados. Essa tradição, né, dessa cura ancestral se reflete na figura dos pretos e pretas velhas. Então, gente, quando a gente fala de preto velho, isso explode em todos os cantos, né? As pessoas vão lá e ligam pretos velhos a Umbanda. É um sinônimo, preto velho ou preta velha, de Umbanda. Não existe lugar nenhum que você vai e não vai se deparar. Tamanha esta a importância de pretos velhos e pretas velhas, que quase significa o sinônimo de Umbanda ou de Quimbanda, que os pretos velhos, então, eles têm um papel de administradores, de grandes zeladores da nossa religiosidade. Por isso sempre nós falamos, a Umbanda é uma religião de matriz africana, ou seja, de mãe africana. E quem representa esta maternidade africana são os mais velhos, chamados de pais velhos, mães velhas, que é muito comum no sul do país, né, eles se reportarem diretamente aos nossos irmãos e irmãs, nossos pais e mães pretos velhos, como pai velho e mãe velho. E na região do Paraná para todo o norte, né, vamos encontrar a palavra preto velho ou preta velha com mais propriedade. É muito importante nós lembrarmos que para as culturas que orientam a Umbanda, e aí para a gente entender preto velho, é fundamental isso. Então eu vou pedir, a gente colocou na cabeça preto velho, né? Então agora a gente vai passar o porquê que é tão importante e fundamental. As culturas que nortearam, construíram e constroem a Umbanda são multiétnicas, né? E uma delas, em várias delas, como os indígenas, os guaranis, por exemplo, os camaiorás, os ainomames, os tupinambás, aimorés e outros povos, tem na figura dos mais velhos os grandes conselheiros. É comum até hoje, na grande maioria das tribos, né, dos povos indígenas, a roda dos mais velhos. Esta roda dos mais velhos encontram-se homens e mulheres que já têm mais equinócios para contar. Então eles sentam em roda e debatem uma situação problemática da tribo, por exemplo. O cacique ou a cacique, ela tem autonomia administrativa, né? Tem, aspas, mas todos os caciques, e eu desconheço alguma cultura que não tem o que eu vou dizer para vocês aqui no Brasil, em que o conselho dos anciãos, os conselhos dos mais velhos e mais velhas, não tem autoridade sobre o cacique ou sobre a cacique. Então, o conselho dos mais velhos fala, olha, isso já aconteceu, o nosso bisavô nos contou, o nosso tataravô nos contou. Então, é uma cultura em que se aprecia a sabedoria daquele que mais viveu, pois ele já passou por mais coisas na vida do que aquele que veio depois. É uma cultura de valorização profunda dos idosos e das idosas. Mas se nós observarmos, essa também é a cultura dos nossos pais e das nossas mães, da grande e esmagadora maioria das etnias e das tradições africanas. Os povos iorubás, por exemplo, têm na figura do griot ou da griot um contador de histórias, uma contadora de histórias, que carrega em si a tradição de um povo. Então, quando a gente quer saber a tradição de um povo, né, Yorubá, por exemplo, nós sentamos aos pés de uma griot e ela, com a sua sabedoria, nos traz histórias das gerações anteriores. E passa essa informação até que uma nova griot, um novo griot, é formado. Para os bantos a gente pode falar dos kakurucaias, que também tem esse papel. Tanto que quando se fala que um negro ou uma negra dessas tradições desencarna, ou seja, entra em óbito, tem um ditado que é profundo, dolorido. Quando um negro morre, é uma biblioteca que se apaga. Então é tão importante a figura do mais velho ou da mais velha, que quando
se encontra, né, com o Iku, que é a morte, eles falam, hoje uma biblioteca se apagou. Então, o saber, as tradições que são carregadas pelas mãos daquela Mameto, são transmitidas ao longo das suas décadas de existência. Mas quando ela desencarne, a gente fala que uma biblioteca se apagou. Portanto, desde 5, 6 mil anos atrás, portanto 4 mil anos antes de Cristo, já se havia uma formação das culturas iorubás, dos banto-falantes, dos guaranis, né, dos tupi-guaranis do Macro G aqui nas Américas, que valorizavam de sobremaneira forma a cultura, a sabedoria, a experiência dos mais velhos e das mais velhas. Então, tradicionalmente, as culturas que formaram a nossa amada Umbanda trazem no seu bojo, na construção dos seus axés, a compreensão de que os mais velhos são fontes de saberes. Por exemplo, tem uma história verídica, de uma determinada pessoa que foi fazer uma pesquisa numa região do interior da Nigéria. Eu não estou autorizado a dizer o nome, mas se eu puder, depois eu pergunto e falo para essa pessoa se eu posso citar. E então, ele está no meio da Nigéria, no interior, conhecendo, né? E ele vai encontrar um povo, me fugiu o nome desse povo, mas é um povo de língua iorubá. O trabalho envolvia o processo de evangelização das culturas tradicionais da África. E nesse processo que ele estava lá pensando, ele pega uma doença que ninguém consegue achar. Ele começa a ficar desesperado, não consegue voo para voltar para o Brasil, né, para ser tratado. E então uma das pessoas fala, vem aqui que tem uma senhora que ela vai saber explicar. Mas aí ele fala, não, já conversei com um monte de quimbandas, né, eu conversei com um monte de pessoas que fazem as curas e tal. E então ele fala, calma, ela é muito velha, ela sabe o que fazer. Aí a hora que ele chega, é uma senhora de bastante idade, ele não sabe dizer quantos idade, porque não é a mesma quantidade de anos que a gente conta, né? E aí ela fala, eu lembro de uma história que a minha avó contava, que quando aparecia determinado sintoma, não vou me lembrar, somente a raiz de tal árvore, uma raiz de um tipo de uma acácia, é que pode curar. Então ela chama, menino, vem aqui. Aí aparecem 2 jovens, esses 2 jovens, ela explica a característica da árvore, e eles saem correndo e vão buscar. Daqui a pouco chega lá com um pedaço de raiz, com um pouco de terra e um galho de folha. Por que a mais velha pediu o galho de folha? Porque ela queria ter certeza que era árvore. Ela não tinha mais energia para ir até a floresta, né? Até a mata, buscar isso, porque ela já tinha muitos verões contados. Então ela olha e fala, é essa árvore mesmo. Ela limpa a raiz, faz uma beberagem na hora ali, faz com um pilãozinho. Ele disse que quando comeu, ele vomitou muito, mas muito. Ele achou que ia morrer mesmo. Ele falou, agora eu vou morrer, né? Já que não vai morrer mesmo, vou morrer. Mas ele passou 3 dias e estava bom. Era tipo uma febre, né? Não vou me lembrar o nome da febre, mas era uma febre que era raríssima acontecer lá. E quem salvou ele, então foi aquela mais velha. Aí ele percebeu como era importante para aquelas culturas o mais velho. Então, aonde tem a pessoa mais velha? Tem naquele lugar. Eles iam até lá porque ela detinha este saber. Enquanto ele estava sendo curado, ela pegou as pessoas que eram mais novas e que estavam em funções de curandeiro, Yalaxés, Yalorixás, né, que tem outro nome na região. Ela explicava por que aquela planta era importante. E ele não se recorda, porque ele tem um pouco de alucinação, então ele não se recorda todas as palavras dela. Mas para a gente perceber que isso está impregnado nas culturas que formaram a nossa Umbanda. Então, culturalmente, os anciãos e anciãs das culturas que formaram a Umbanda e formam a Umbanda tinham um papel preponderante na condução das curas e na relação com os orixás. O babalaô, na cultura iorubá, é aquela pessoa que lê a vontade de Deus através de um processo chamado Merelidigum, que é hoje conhecido como jogo de búzios, mas não é só búzio, pode ser runas, tem uma série de coisas, né? Mas o Merelidigum era lido por um babalaô. Sabe como é que era a formação deste babalaô? 21 anos, vendo diariamente o mais velho contar as histórias.
Então ele passava desde menino, junto com o mais velho. Era um aprendiz, né? Então o aprendiz ficava ali do ladinho, enquanto ele falava, olha, caiu o Odô 16, o Odô 16 está dizendo que você precisa tal coisa, o Oxalá está te demandando para você fazer isso, tem que mudar esse pensamento. Então, por que ele falava isso? E aí o menino ficava descobrindo que ele falava que no passado já tinha acontecido uma situação parecida. Porque para os iorubás, tudo é cíclico. Como eles são reencarnacionistas, como nós somos reencarnacionistas, ou seja, acreditamos nas múltiplas existências. O segredo da vida está em achar alguém que já passou pela situação e venceu ela. Olha como é interessante, prestem bem atenção. Para essas culturas, o que nós estamos passando hoje, alguém já passou no passado. Ah, mas não é possível, não tinha internet. Sim, mas a internet é um instrumento. Vamos pensar assim, ó, a maledicência, falar mal do outro. Isso é uma coisa nova? Não, isso existe na humanidade inteira. Como é que a gente quebra a maledicência? Quais são os perigos da maledicência? Antigamente era boca a ouvido, né? Boca a orelha, cada um falava. Hoje em dia você transmite pela internet, pela rede social, pelos aplicativos de mensagem, não é? Mas antigamente o problema era a maledicência, não era como se faz a maledicência. Hoje ela se multiplicou, apenas isso. E como é que se saía do processo de maledicência? Alguém saiu. Então, para eles e para elas, no passado, vamos procurar alguém que nas nossas histórias, nos nossos itãs, nos nossos oriquis, já encontraram-se em situação parecida e descobriram o caminho da libertação. Então, eles iam buscando nas histórias, nos mitos, nas lendas. Aqui, ó, achei um. Quando Ogum foi e traz a história de Ogum, por exemplo. E aplica no caso do Caetano, que foi conversar com este babalaú. Ouvindo essas histórias, a pessoa se formava ao longo do tempo. Mas quanto mais velho ele estava, mais sabedor dessas histórias ele ficava. Então, tradicionalmente, a figura do ancião é importante. Ponto 1. Ponto 2, que nós não podemos esquecer. Em especial para os povos banto-falantes, que são 70% da África Negra, né? Mas em especial os povos de Congo-Angola, ou Batola, como alguns querem chamar, esses povos, eles têm uma tradição religiosa de ouvir os ancestrais ilustres. Então há milênios, há a manifestação daqueles que um dia habitaram a Terra. A antiga mãe de santo, ou seja, a Mameto, que conduzia toda aquela região, aquele povo com sabedoria e desencarnou, ou seja, morreu, foi para o plano espiritual, ela pode se comunicar com os vivos através de um transe, né? Ou seja, a Mameto de ontem incorpora, né? Entra no transe no sacerdote, na sacerdotisa e vai trazer a palavra. Então, essa Mameto, que viveu há 100 anos, ela de repente se manifesta num culto, numa engira, e nessa engira, esta mais velha de ontem vem falar para nós o que ela quer hoje. Percebam que isso é comum nas tradições banto, em especial em Angola e Congo, e é tão comum que então a pessoa se manifestava e perguntava, quem é você? E ela respondia, eu sou Mameto Zumbitara, por exemplo. Quando chega no Brasil, essa manifestação do ancestral continua a acontecer. Só que aqui a pessoa fala assim, Mameto Zumbitara, o que é Mameto? A pessoa não sabe que é mãe de santo, né? Então eles traduzem, essa é a mãe Titara. Ou ela é tão velhinha, então ela parece a avó Titara. Então isso é real, porque o nome de uma preta velha que nós temos o prazer de estar trabalhando com ela na nossa casa é a vovó Titara, que foi uma Mameto, ou seja, foi uma sacerdotisa, uma mãe de santo nos cultos de Angola há milhares de anos. Então ela quando ela se manifesta é a avó, ou seja, é a Mameto, a sacerdotisa Zumbitara, e a gente chama ela de vó Titara. Quando ela se manifesta, por que a gente fala vó Titara, pai Tobias, pai Joaquim, mãe Maria? E aí a gente poderia continuar. Porque esse mãe, esse pai, não é no sentido da coligação carnal, mas sim do seu posto sacerdotal do ontem. Então quando nós incorporamos pai Tobias, por exemplo, nós estamos saudando um sacerdote de antigamente. Então a manifestação dos pretos velhos e as pretas velhas na Umbanda
ela é uma herança extremamente cara, maravilhosa, riquíssima dos povos negros da região de Angola, do Congo e de outras regiões bantus da nossa mãe África. Então, quando nós incorporamos o Pai Antônio, por exemplo, na cabeça do Pai Zélio, ele reproduziu um evento que há milhares de anos já estava acontecendo na África banto, que é a África da região de Congo, Angola, Zulus, Namíbia e outras regiões ali, que vão da costa do Guiné até a África do Sul. Então, pensar em preto velho, a gente tem que pensar em mais velhos, as culturas que formaram a Umbanda, que o ancião e a anciã trazem os saberes, que é uma cultura cíclica, ou seja, o que está acontecendo hoje já aconteceu no passado, e portanto esses espíritos que já foram libertos vêm nos ensinar. Terceiro, é uma manifestação dos meus ancestrais ilustres. E aí vem uma explicação. O que é ancestral ilustre? Não é só a pessoa que morreu e vai se manifestar. Isso não é o que nós falamos dos pretos velhos. São ancestrais, ou seja, pessoas que estiveram vivas no passado na Terra e que por uma série de questões encontraram um caminho para o Orum, ou seja, para a sua liberdade, para a sua iluminação espiritual. Esses ancestrais ilustres tiveram uma vida regrada de muita luz, de muito axé, ajudaram muitas as pessoas, foram caridosos, solidários ou solidárias, construíram pontes para a iluminação dos seres humanos na Terra. Então ele foi tão importante para aquela comunidade, para aquele povo, que ele se transforma num ancestral ilustre, porque ele não precisa mais voltar para a carne. Então, seguindo este processo, quando nós recebemos os pretos velhos e as pretas velhas, nós estamos saudando os nossos ancestrais ilustres, ou seja, aqueles que souberam viver. Coloquem isso na cabeça, o bem viver. Nas culturas do hemisfério sul, isso influi a América, a África e a Oceania. Os aborígenes, os negros bantus e iorubás, e entre outros povos, mas especialmente esses dois, porque é o que eu posso dizer, porque é um pouco que eu estudei. E a maioria das tribos tupi-guaranis e macro-G, eles têm uma filosofia que chama-se bem viver. Você vai encontrar isso nos incas, você vai encontrar isso nos maias, você vai encontrar isso nos aborígenes, que é viver em equilíbrio com a sua comunidade e a comunidade vive em equilíbrio com a natureza. Seja lá na Austrália, Nova Zelândia, seja na Etiópia, seja na Angola, seja numa tribo Camaiurá, uma tribo Guarani Imbiá, seja nos Incas. A palavra bem viver vai traduzir esse processo de equilíbrio entre o eu e a minha comunidade e a comunidade e o meio ambiente. É profundamente, esse conceito, gente, ele é tão importante, porque ele vai traduzir quase toda a essência do que nós vamos dizer sobre ancestralidade ilustre. Então os ancestrais ilustres, esses que se manifestam, são aqueles que entenderam o que é bem viver, ou seja, viver de acordo com as regras de Deus, dos orixás, inquices, voduns, que eram as formas de culto das Áfricas e aqui das Américas. Certo? Bom, pensando nisso, quando o Pai Antônio se manifesta e começa na construção da Umbanda, os pretos velhos e as pretas velhas, nós temos a herança banto que nos pega assim de frente. Eles se manifestam porque eram sacerdotes e sacerdotisas do passado. Souberam bem viver e vêm para nos ensinar como sairmos das enrascadas, né, e das frias que nós nos metemos agora. Mas vem por quê? Por puro e exclusivo amor. Porque em tese eles estariam no Orum, ou seja, no espaço dos perfeitos, e lá eles poderiam ficar de boa, em Aruanda, né? Porque eles já passaram pelas provações necessárias. Mas quando um espírito encontra a libertação, ele fala, poxa, não é justo que eu, livre, deixe os meus filhos, os meus herdeiros, os meus descendentes sofrerem. Então eles regressam para mostrar os caminhos possíveis para sairmos desse processo de riscos, de vícios, de equívocos que nós produzimos. Por isso um preto velho é tão conselheiro. Por isso uma preta velha sempre tem uma palavra para dar um despertamento.
né, de todas as consultas que nós podemos fazer na Umbanda, você senta na frente do preto velho, ele vai te acolher. Primeira coisa. Segundo, ele vai te dar um puxão de orelha, você nem vai sentir, mas você percebeu que é um puxão de orelha, porque ele, com toda ternura, sabedoria, humildade, vai fazer você compreender que você está indo no caminho errado. E então ele vai te contar um caos, ou vai te falar diretamente, e aquele caos vai servir como uma luva para o seu problema. E você vai falar assim, mas é isso que eu estou passando, é exatamente isso, meu pai. Oh, minha mãe, que bênção. Ela vai sorrir. Pois então, quem sabe não seja esse o caminho. E a gente, despretensiosamente, não entendendo naquela palavra de suncê, meu filho, achando que ela nem sabe falar. E ela é detentora do caminho da libertação. Portanto, toda vez que você se deparar com a palavra preto velho ou preta velha, compreenda que nós estamos tratando dos ancestrais ilustres, espíritos que são símbolos da liberdade, da libertação do nosso espírito do ciclo das reencarnações. Isso quer dizer que eles são perfeitos? De maneira alguma. Claro que não. Mas eles são os representantes, os emissários, aqueles que podem deter a sabedoria do bem viver. Por isso é tão encantador viver na presença de um preto velho, na presença de uma preta velha, né? Se nós entendermos isso, os pretos velhos, as pretas velhas, eles vêm trazer a palavra não deles, mas daquilo que eles representam. Então perceba que tudo que eu falei da ancestralidade, de ser ancião, ser anciã, de ser mais velho, que é uma biblioteca, que detém os saberes, que conhecerem e compreendem esses ciclos, mas eles não são sozinhos, eles representam todos os espíritos que já fizeram esta caminhada, sejam eles orientais, ocidentais, do hemisfério norte, do hemisfério sul, não interessa. Eles representam todos e todas que já fizeram essa transgestão. Eles se individualizam na incorporação, mas eles não são mais indivíduos, porque eles carregam em si a ideia de que para bem viver eu tenho que ser uma comunidade e não um ser único. Por isso você vai encontrar sempre na palavra de um preto velho, uma palavra de uma preta velha, unidade, união, solidariedade, somente juntos. Por isso a filosofia sul-africana do Ubuntu, ela é a característica coroadora do que é um preto velho, do que é uma preta velha. Só seremos se todos formos. Felizes só se todos estiverem felizes. Livres só se todos estiverem libertos. Portanto, há uma responsabilidade coletiva do bem viver e não do indivíduo. Porque o egoísmo é contra o bem viver. Não existe nenhuma força egoísta que construa o equilíbrio e o bem viver. Ela constrói o desequilíbrio e a maledicência. Então, tudo que nós percebermos, nós vamos trazer no Ubuntu e na ideia do bem viver uma compreensão dos pretos e das pretas velhas. Então ele se manifesta individualmente, né, Pai Tobias, por exemplo, mas ele representa um coletivo, uma comunidade infindável de almas libertas do processo dos ciclos reencarnatórios, porque encontraram o caminho do perdão, do amor, da paz, da misericórdia, e a gente poderia continuar por isso, né? Quando nós entendemos isso, eu vou fazer um pequeno parênteses para a gente não perder o fio da meada. Para os bantus, por exemplo, e para os iorubás, e para a grande maioria das tribos guaranis, né, do tronco tupi-guarani, quando alguém já passou por uma situação daquela, a comunidade inteira escuta os mais velhos falando. Então, eu lembro que eu tive uma oportunidade de me reunir com uma série de caciques e representantes de algumas aldeias caigangues e guaranis imbiás do sul do Brasil. Nessa oportunidade, né, era uma reunião da APIRSU, e eles estavam todos, sem exceção, vacinados, entre aspas, contra mim. Eu sou branco, né, minha aparência de pele clara, minha alma não é branca, mas, né, eu sou um caucasiano. Então eles já, vem mais um branco, né, querendo vir aqui dar de bonzinho e vai querer roubar nossas terras,
matar a nossa cultura. Então eles estavam todos ressabiados. No primeiro momento eu me senti profundamente ruim, me senti mal. Falei, poxa vida, eu com toda boa vontade que estar aqui, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou um arrogante, né? E eu pensei, eles estão com preconceito com relação a mim. E aí me veio um insight de um preto velho, chamado Pai Tobias de Guiné. Filho, seria um preconceito se antes de você nenhum branco tivesse destruído as terras dele, matado as suas famílias, destruído suas culturas. Você é a face que representa o que há de pior para esses povos. Então eles não têm preconceito, eles têm conceito do Senhor. Ou seja, a história passada de pai para filho, de vô para neto, de vó para neta, mostraram que quando um branco vem com uma fala mansa para dizer que quer ajudar, cuidado, ele pode estar querendo te enganar e roubar as tuas terras, roubar suas mulheres e assim por diante, e especialmente passar a mão na sua cultura, converter você para uma religião de branco. Então eles estavam, e aí quando eu entendi isso, eu achei maravilhoso, porque eles tinham aprendido o que é tradição. Os mais velhos tinham garantido que os mais novos não fossem enganados como um dia o foram. Isto é compreender a figura do preto velho. É aquele que vai falar, cuidado, este caminho vai te fazer mal. Olhe, já aconteceu no passado que o orgulho é o maior precipício para a atividade mediúnica. É mesmo, pai? Será? Ele falou assim, olha, já vi umas 302.000 vezes, mas se quiser ir, você tem um livre-arbítrio. Perceba que o pai Tobias, né, falando para eles, todos os pretos velhos e pretas velhas, vão te dizer isso. Filha, a decisão é sua. Mas eu já vi muita gente cair nesse precipício. Então, quando nós conseguimos ter a capacidade, né, a humildade de ouvir, de sentir um preto velho e uma preta velha, eles vão nos ensinar um novo caminho para que a gente não caia nos precipícios que muitos de nós já caímos em reencarnações passadas. Né? Por isso que quando a gente já pensa assim, por isso que então fala preto velho, é o velho nesse sentido? Sim, o velho é no sentido de ancião e de anciã. E preto, é isso que nós vamos falar agora. Então, continuando, então velho é por isso. Eles representam culturas que valorizavam a experiência, a vivência, pois aqueles já viram muitas coisas sobre isso. Esse processo de vivência é por isso que a gente fala velho, no sentido de ancião, de anciã. E algumas perguntas, todo preto velho é negro? E por isso chama preto velho? Todo preto velho é negro. Toda preta velha é negra. Ah, pai! Calma. Calma. Todos os pretos velhos e pretas velhas são negros. São negros. Então eles tiveram que ser escravizados no Brasil? Não. E por que eles têm que ser negros e negras? Primeiro, nós somos uma religião de matriz africana. Então a nossa maternidade, a fonte, a raiz da nossa existência está nas tradições, culturas étnicas dos Bantu falantes e Yorubá falantes, em especial. Tem os Fon falantes, Fanti Achante e outros que também contribuem. Ah, pai, mas eu conheço um preto velho que ele não era negro, ele era um grande sacerdote de uma cultura do Oriente. Pode ser, mas ele é negro. Senão ele não seria preto velho. Não, ele seria outra coisa. Não quer dizer que todas as reencarnações dele ou dela foram na África, isso é óbvio. Mas obrigatoriamente é na África que eles bebem a fonte dos seus conceitos. Mesmo um preto velho, então, que é um yogi, um sri muito antigo da Índia, por exemplo, das culturas védicas, ele ainda assim teve uma pernada na África. Por quê? Porque a Umbanda é uma religião de matriz africana. E porque cada dia que a ciência avança nas suas descobertas paleontológicas, tem-se a comprovação definitiva de que o Homo sapiens, ou seja, a humanidade, surgiu do continente africano. Seja branco,
seja oriental, seja negro, seja o que for. Cada vez que se estuda mais, se descobrem mais peças, né, como fêmurs, crânios, de nossos pais e mães da antiguidade, de 60 mil, 100 mil, 200 mil anos atrás, mais se comprova a origem da vida humana na África. Portanto, representativamente, que Deus é o começo e o fim, o alfa e o ômega, para que eu encontre a luz no fim do túnel, eu tenho que me lembrar da luz do início. Quem é o detentor da luz do início? Os pretos velhos, os negros e as negras. Por isso é cíclico. Então, se a vida surgiu da África, a vida humana, né, os Homo sapiens, eu vou migrando, né, através de processos migratórios que aconteceram em milhares e milhares de anos. Então eu fui lá, subi o rio Iomojá, cheguei na foz do rio Nilo, peguei um barquinho e fui para o Mediterrâneo, subi na ilha de Creta e desci em Sicília, por exemplo, na Itália. E lá construí, eu vim da onde? Vim da África. Então, por mais que eu possa ter sido um grande, etc., dos celtas, dos druidas, onde for, aonde eu vim, portanto, eu vou fazer toda a volta do globo terrestre, que é redondo, né? E vou para onde? Na África. É importantíssimo isso para a cultura umbandista. Muito importante. Ah, pai, mas eu li que... eu não posso dizer pelos outros, né? Eu posso dizer sobre a experiência cristalina que eu tenho assistido em qualquer manifestação pelo Brasil afora. Eu tive uma conversa há um tempo atrás com uma preta velha, como todas maravilhosa, e ela se travestia de uma personalidade, né, no meu campo visual, ela se travestia de uma personalidade muito semelhante a uma cultura indiana antiga. Então ela vestia panos multicoloridos e tinha uma pintura aqui na região do olho frontal. Naquele momento eu falei assim, rapaz, ela não é negra. E aí é que eu entendi que ela tinha adotado, até pela questão da comunidade da qual ela era a patrona, não sei se fala patrona, mas me perdoem, senhores, que ela era a tutora, né? Era uma comunidade iniciática orientalista. Então tinha-se a ideia, nessa Umbanda, da questão dos Vedas, na questão das culturas indianas em especial. Então ela se travestiu dessa grande sacerdotisa do passado Veda para as pessoas, mas ela era negra. Pai, mas como assim? Porque é o começo e o fim. É importante a gente pensar isso, porque senão a gente vai ter uma falsa ilusão, e aí faz parte do nosso processo de ser racista, que nós temos que desconstruir todos os dias, é que algumas culturas não africanas possuem a fonte do saber, e os africanos não possuem. Isso é um equívoco, danado. O caminho da liberdade, ela é multiplicada em Deus em diversos povos, em diversos conjuntos étnicos, e na África em especial. Né? Os Yorubás, os Bantus, os Fonte Achante, os Igalas, os Ebás, e aí a gente poderia continuar, certo? Então é importante que a gente aproveite e fale assim, por que é que a espiritualidade decidiu chamar de preto velho e preta velha se eles fossem brancos? É simbólico, é a origem da vida, é a nossa mãe, é onde está a cultura, em especial, nesse caso, em especial por causa dos bantus. Bantus, né? Não sei se pode falar em plural, mas eu gosto de falar em plural. A Cristina dizendo assim, eu preciso escrever sobre isso. Estou tentando, Cristina, estou tentando profundamente. Tenho feito um trabalho comigo mesmo, mas não é fácil. Mas estou tentando, prometo que eu vou fazer. Então, a gente vai pegar nisso e vai pensar assim, pai, então o senhor está dizendo que na sua visão, e aí eu vou dizer na minha visão, na visão da nossa Umbanda, é que primeiro eles têm que ser negros e negras. Positivo. Mesmo que eles se apresentem de outra cor. Perfeito. Eles tiveram uma reencarnação como escravos no Brasil? Ou não? Mentira. Tem preto velho que não reencarna muito antes do processo de escravidão. Os negros escravizados e negras escravizadas não são os únicos, né?
Ou seja, seria mais uma arrogância que, para que eles encontrassem a luz, preste atenção, para que eles encontrassem a luz, eles tinham que sofrer e vir para o Brasil, senão lá o pessoal que ficou na África não encontrou a luz, né? Não são iluminados. Não. A avó Titara, por exemplo, que tem um livro, viu, Cristine, que se Deus quiser sai, que fala assim, Os Ancestrais de Além-Mar. Ela é uma preta velha que incorpora na Umbanda e que ela nunca encarnou no Brasil. A última reencarnação dela foi perto do ano 1000, ou seja, 500 anos antes do processo escravocrata da Península Ibérica sobre os povos africanos. Então ela, como é que ela chegou no Brasil? Ela acompanhou os seus filhos e filhas que estavam sendo dizimados pela escravidão. E ela chegou aqui, os herdeiros dela, né, da tribo dela, ficaram aqui. Então ela se manifesta como uma anciã, como uma ancestral ilustre, a nos brindar com a iluminação da sua experiência. Imagine a memória de um espírito que há 1000 anos não reencarna, né, que assistiu todos os processos escravocratas, a libertação, as lutas dos quilombos, né, as revoltas populares, que tanto tem para nos ensinar e a gente não aprende. Né? Então ela é um exemplo desse processo de libertação. Então, é negra, 2. Pode se manifestar em outras aparências, não tem problema nenhum, mas ela tem que ter uma perna na África, senão ela não traz este ensinamento da nossa orixalidade, como diz o pai Norberto Peixoto, né? Como é que vai falar de orixalidade, ou seja, da nossa questão de que nós somos orixá em potencial, carregamos em nós essa centelha de Olorum, se nós não tivermos a mente focada nos ensinamentos dos mais velhos e das mais velhas da nossa querida e amada África. Então, por isso tem que ter essa pernada, né, essa perna no coração da nossa querida e amada África, certo? Então esse é um aspecto muito importante que a gente tem que trazer. A luta dizendo assim, até porque os povos originais da Índia, antes da antiguidade, era negra. Sim, eles carregam ainda melanina, né? Segundo o historiador Carlos Moore. Mas Carlos M-O-O-R-E. Né? Então, se a gente for, na essência, todos nós viemos de lá. Né? E é importante a gente ter isso no nosso conceito, na nossa compreensão. Então eles não precisam ser escravos, certo? Certo. Entretanto, todos eles usam o processo de escravidão como elemento de aprendizado. Então é muito comum que um preto velho e uma preta velha tragam alegorias do cativeiro, da senzala, como ensinamentos. Por quê? Porque os frutos imprestáveis do processo da escravidão repercutem e eclodem no que nós estamos vivenciando hoje. Então, a violência, a pobreza, a miséria, o elitismo, a perseguição, a opressão, a intolerância, o racismo e uma série de outros ismos que fazem tão mal a nós, foram produtos desse processo ganancioso, orgulhoso e egoísta da escravidão que os ibéricos fizeram sobre as populações negras e indígenas. Então, essa memória da escravidão é importante. Então, você vai encontrar um preto velho que ele vai falar de senzala, vai falar de cativeiro, vai falar de grilhão, vai falar de chibata, para te ensinar. Então, ele vai utilizar esses elementos alegóricos, e alguns com muita propriedade, para nos fazermos entender que é possível pararmos de sofrer. Porque, na essência dos pretos velhos, eles vêm para nos ensinar o caminho da liberdade. Libertar o meu espírito, e portanto o espírito da nossa comunidade, dos sofrimentos feitos pela opressão e pela perseguição. Quando a gente compreender isso, a gente vai parar para pensar e falar assim, então pai, a grande missão dos pretos velhos é a alforria? É a abolição dos processos que nós estamos gerando de sofrimento. Qual é a grande liberdade quando não houver mais ninguém sofrendo? Pensa bem. Enquanto a gente está conversando, alguém está passando fome. É duro isso, né? É triste demais. Tem fila no SUS. Tem fila em hospital particular porque não tem vaga na UTI. 620 paranaenses estão sem internamento neste momento de UTI. 1.500 estão fora dos hospitais porque não tem vaga. Então, enquanto alguém está sofrendo,
eu não sou livre. Porque se eu achar que eu sou livre, eu vou ser livre, meu espírito vai encontrar a luz, eu vou encontrar o paraíso, enquanto tem alguém morrendo de sofrimento, eu sou muito egoísta e, portanto, eu estou sendo hipócrita. Né? Então os pretos velhos, pretas velhas vão nos ensinando isso. Vão fazendo a gente compreender isso. Então, a função dos pretos velhos é construir dentro das nossas comunidades, da nossa sociedade, da nossa mente, um processo de libertação, de liberdade. Por isso a escravidão é um símbolo tão caro nas conversas, nas músicas de pretos e de pretas velhas. Se a gente perceber, as consultas com pretos velhos e pretas velhas, elas vão uma hora ou outra falar. Né? As músicas estão, chora meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativerá. Chora meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativerá. Preto velho. E vai falando. Bate tambor. E a gente vai perceber que tudo está ligado ao cativeiro, à escravidão. E aí depois ele tem a liberdade. Negro está molhado de suor, está feliz porque Deus o libertou. Ó, libertou. No meio do canavial, o negro se libertou e lá não tinha pra ele. E vai indo. As músicas vão falando da liberdade, da alforria, da abolição, da expansão, né? De que se quebrou as correntes que me prendiam ao ciclo do sofrimento. E isso é maravilhoso, porque se a gente percebeu isso, a gente tem onde trabalhar. Então eu preciso libertar minha alma e a alma de todos aqueles que estão comigo. Exatamente, esse é o papel dos sábios e das sábias da nossa amada e querida Umbanda. Eu vou ler rapidinho os comentários aqui, ver se tem alguma coisa. Isso, Cristine, isso é muito importante, porque já me questionaram muito sobre isso. Sobre os pretos velhos precisarem morrer pela escravidão para alcançar a luz do karma ou expiação. Então, Cristine, você pode dizer com toda a propriedade do mundo, falar assim, não, eles estão usando um evento que é marcante, na qual os frutos nefastos, imprestáveis, ainda eclodem na nossa sociedade, nós ainda somos racistas, etc. Né? Então eles trazem essa memória recente para que, a gente saiba que a gente tem que limpar a barra, ou seja, destruir os grilhões, os cativeiros que ainda permanecem em pé, da opressão, da perseguição, da intolerância, do racismo, primeiro. Segundo, que a escravidão é o oposto da liberdade. Se nós observarmos, os povos, quase em sua totalidade, trazem exemplos de perseguição e escravidão como um tema divino. Vamos pegar os judeus, né, todos os povos hebreus. Eles passaram por 400 anos de escravidão sobre a égide dos faraós. Né? Então Moisés e algum conjunto de líderes constrói o caminho para a libertação. Então Deus mostra a Moisés, né, como um líder, mas na verdade são vários líderes, que eles tinham que sair dali, do Egito, e caminhar para a terra prometida, Canaã. E é por isso que agora na Páscoa nós celebramos, né, o Pessach, que é a Páscoa judaica, é a celebração da liberdade da escravidão. O livro Êxodos, do Primeiro Testamento, né, você vai pegar Gênesis, o primeiro livro, o segundo livro é Êxodos. Ele trata desse processo em que Deus atuou para libertar o povo. Olha como isso é caro e é importante. Jesus então escolhe a ideia da Páscoa para a sua manifestação final, que é a prova de que a vida vence a morte, que o amor vence o ódio, que é o processo da Páscoa que nós conhecemos nas tradições cristãs. Ele escolhe a Páscoa para dizer, olha aí, ó, tá vendo? Isso é liberdade. E essa liberdade é representada, Cristina, pelos pretos velhos, que usando, né, aquele período tão nefasto e horrível da nossa história, para mostrar para a gente que nós temos que nos libertar. Por isso que eles não precisaram estar lá, mas eles usam para a gente aprender. A Sandra, então podemos pensar que a Umbanda seria a nossa redenção, nossa alforria. Exatamente, isso mesmo. Com certeza, né? Nosso aprendizado de como ser uma pessoa melhor. Quanto mais livre nós formos, melhor nós seremos, Sandra. Olha que coisa bacana, né? Então, o que é ser livre? Ser livre é não ter orgulho, não ter egoísmo, não ter apego, não achar que eu sou melhor do que o outro. Então isso é ser livre.
Perceba que quando a liberdade verdadeira do nosso espírito, nós vamos produzir isso na nossa sociedade. Eu não quero acumular bens, eu quero que as pessoas não tenham fome. Eu não quero competir com o outro, eu quero colaborar com o outro. Então não tenho ciúme, não tenho raiva, não tenho inveja, não tenho ódio. Olha que maravilhoso. E ser livre. Como é que você pega uma pessoa livre? Não tem como, é impossível. Jesus nos mostrou isso. Os pretos velhos representativamente nos mostram esse processo, né? Então, essa é uma questão importante. Espero que você não entendeu, Cristine, por favor, me fale. A gente sempre fala de pretos velhos. Na nossa tradição, nós temos uma saudação que chama-se Babaê. Saravá os pretos velhos, a gente fala assim, Babaê, meu pai. Significa, E é uma saudação ao primeiro. Baba é primeiro pai, por isso que fala Egungun Babá. Então, quando fala para Oxalá, Epa Babá, ou Eue Babá, significa o primeiro pai, aquele que lá atrás. Então, quando na nossa tradição nós falamos Saravá os pretos velhos, Saravá as pretas velhas, Babaê, saudamos aqueles que vieram primeiro. Que bonito, né? E nas outras tradições, lembra que eu falei dos banto falantes? Quem se manifesta nos candomblés de Angola ou Congo Angola, quem é? São os antigos mametos, as antigas mametos e os tatetos Tata de Inquice. Então, são os antigos habitantes daquela comunidade, daquela população, que encontraram o caminho da luz, então eles se manifestam como ancestrais ilustres. E deles, as pessoas usam uma palavrinha assim, adorei as almas, ou seja, louvei aos ancestrais ilustres. Prestei meu respeito, a minha admiração, o meu amor incondicional a esses pais e essas mães que, apesar de já livres, regressam para ensinar a nós que ainda estamos escravizados nas paixões sensoriais. Olha que coisa, por isso que fala adorei as almas. Então falou de alma, a gente vai pensar em preto velho, né? Saravá os pretos velhos, grande parte do Brasil, a saudação é adorei as almas. Ou seja, prestei respeito àqueles que já encontraram a libertação dos ciclos e reencarnações. Então, às vezes, uma palavra tão simples, adorei as almas, a gente vai falar sem entender. E ela carrega no seu bojo uma coisa tão maravilhosa e profunda, que é essa libertação. E aí, gente, rumando aí para a gente tentar fazer um fechamento, é muito comum a gente perceber que nos pretos velhos, vamos ver assim, pai Tobias de Guiné, pai Joaquim de Angola, mãe Maria de Mina, vó Maria Cambinda, vó Cambinda, pai Congo, pai João Congo, pai José de Benguela, pai João de Aruanda. Já perceberam? Então a gente vai encontrar uma série de nomes de mães, de pais, de avós, de tios e tias, uma referência a um povo ou a uma localização da África. E aí vamos lá. Então, quais são os que a gente sempre ouve falar? Guiné. Zum, 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 bateu na porta. Saravá, vou ver quem é. É o povo de Aruanda, é a falange de Guiné. Guiné não é Guiné-Bissau, que é um país, né, uma nação hoje, mas é a costa do Guiné. Então, quando a África faz aquela voltinha assim, aquele primeiro pedaço é a costa do Guiné, que é a origem dos povos bantus. Os bantus iniciaram a colonização da África por ali. Então, todos os estudos paleontológicos e arqueológicos encontraram o nascimento dos bantus nessa região. Então, os pai Tobias de Guiné, pai Guiné, por exemplo, que era o preto velho que norteou toda a raiz de Guiné do pai Mata Silva, que norteou, por exemplo, uma banda esotérica, ele vem desta porção, ou seja, ele representa isso. Pai João de Angola, o pai Joaquim de Angola, está referindo-se a Angola, né, a esta nação hoje, né, que são vários povos, depois a gente pode falar sobre isso, mas são vários povos que residem em Angola. Você tem Mãe Maria de Miná, não é de Minas, no sentido de Minas Gerais, é Mina, porque Mina é um dos principais portos em que os negros foram embarcados no processo da escravidão, que é o porto de Mina. São João de Minas, não vou me lembrar o primeiro nome, me perdoem, mas é a costa da Mina, que é a costa dos escravos, que eram embarcados nos navios negreiros e eram trazidos para cá. Então, quando eles chegavam para cá, os traficantes, né, os bandidos que traziam os negros e as negras, a mando das coroas também criminosas, de onde veio esse? Veio de Mina, ou seja, saiu do porto de Mina lá
na região onde hoje eu acho que é a Nigéria, mas não tenho certeza. Mas eram povos que eram dali. Então, Mãe Maria de Mina, vem de Aruanda, vem salvar seus filhos e vencer demanda. Então ela traz a ideia de que ela representa os pretos e pretas velhas que foram embarcados na costa de Mina. De Angola e de Angola a. Mais um exemplo do vô Cipriano, que veio de Angola. Cambim da mamanhê, cambim da mamanhã, cambim da mamanhê, cambim da mamanhã. E aí a gente vai continuando cantando. É o povo Cabinda, que é um povo hoje que pertence ao país Angola, que na verdade ele está incrustado no meio do Congo, porque ele é um exo-estado, ele está fora, né, do limite territorial, mas é um povo tradicionalíssimo, antigo, que é o povo Cabinda. E o povo Cabinda, representado pela avó Cabinda, pelo pai Cabinda e tantos outros. Congo. Você tem uma enormidade de conjuntos de povos que estão sobre um guarda-chuva, que são os Congos. Né? Congo, rei Congo, Congo chegou, Congo é maravilha no terreiro saravô. Congo, rei Congo, Congo chegou. Né? Me perdoem, eu percebi que deu uma travadinha, mas está falando dos Congos. Por exemplo, eu já li os comentários daí. Então, Congo, ele representa todos aqueles que vieram na herança dos povos de Congo. E aí a gente poderia falar de outros, né? Tem os Benguela, os Nagôs em geral, aí você vai encontrar outros. Então, essas denominações, Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Percebam como os pontos cantados vêm nos trazer a herança desta África, que até hoje vibra de forma maravilhosa, mas que nortearam e construíram a Umbanda. Se nós virarmos as costas para isso, a gente vai fazer o que da vida? Como é que eu vou falar de Oxóssi se eu não pensar nisso? É impossível, né? Então, por isso, os pretos velhos, as pretas velhas têm essa importância central na nossa querida e amada Umbanda. Eu vou ler rapidinho aqui, depois eu faço uma argumentação. Amoriel. Mucui Pai Caetano, Mucui Exame, penso que hoje o grande escravizador do homem é o ego. Mas olha, 100% Muriel, eu acho que o ego é uma plataforma em que todos os nossos defeitos se agregam. Né? O ego, ou seja, a compreensão de que eu existo sozinho, que é a compreensão de que eu posso ser um ser autônomo e independente, faz com que o egoísmo tenha um lugar para construir, o apego, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a raiva, a inveja. Se eu consigo destruir o meu ego, porque ele é ilusório, ele é mentiroso, e eu me compreendo como parte do todo e não como um indivíduo, eu destruí, eu não tenho onde o orgulho me pegar. Mas onde eu vou pegar o orgulho? Eu vou ficar correndo? Não tem. Porque o ego é a terra aonde todos os nossos defeitos são semeados. É muito interessante pensar isso. Boa noite, Pai Caetano e os negros maometanos que estão na Umbanda. O professor Cláudio Henrique nos traz uma coisa muito interessante. Nós temos, dentro do Brasil em especial, uma contribuição extremamente valorosa e importante dos negros e negras que eram convertidos no Islã e mesmo assim foram escravizados naquela região. Eles, ao chegarem no Brasil, eles foram chamados de vários nomes, né? Foram chamados de malês, foram chamados de mandingas, foram chamados de maometanos, foram chamados de... tem mais uns 3 ou 4 nomes que eles foram chamados. Eles eram multiétnicos. Então, por exemplo, você tinha um negro do Islã que era do povo Igala. Você tinha um negro que era islamizado do povo Ebá. Você tinha um negro islamizado que era dos Cabindas. Eles se identificavam, apesar de serem de culturas, né, étnicas até inimigas, mas eles se identificavam na ideia do profeta Maomé, que Deus o abençoe e o proteja sempre, e sua família, na cultura de Deus através do islamismo. Quando eles se juntavam, era maior o amor deles por Deus, porque era isso que Maomé dizia, né, que é a unidade dos povos
em nome de Deus que levaria a paz ao mundo. Então não me interessa se você é de uma região ou de outra, o importante é que você tenha a compreensão de que Maomé te traz o caminho para encontrar Deus, e é um caminho de paz, de amor maravilhoso, né? Então eles se uniam com maior facilidade. Enquanto os demais, por uma natureza histórica, cultural, eles se colocavam e eram adversários de língua, por exemplo, né? Então um falava Kimbundu, o outro falava Kikongo, o outro falava Yorubá, enquanto que os negros maometanos, eles falavam, além das línguas maternas, eles falavam árabe, porque é obrigatório falar árabe. Então até a comunicação deles era facilitada. E aí eles exerceram um papel extremamente importante, e alguns negros e negras islamizados, eles incorporam através do processo de pretos velhos e pretas velhas para trazer a ideia da importância dessa unidade, né, em nome de Deus, de Olorum, de Zambi, enfim. Muitas coisas que nós vivenciamos hoje na Umbanda, por exemplo, vestir branco. Vestir branco não é uma característica de nenhum dos povos tradicionais. Cada orixá tem um conjunto de paramentos e cores, né? Mesmo para os orixás funfun, ou seja, orixás que se vestem de branco, ele tem adornos de outras cores, azul, prateado, dourado. Vestir inteiro de branco vem das túnicas muçulmanas no culto a Deus, porque era uma das coisas. O filá, ou equeté, né, é uma herança do Ticai, que é também dos muçulmanos. Eu, por exemplo, para sair, eu uso este gorrinho aqui, que é chamado de filá ou equeté na nossa tradição. Mas isso é uma herança dos negros e negras islamizados. E ficamos descalços no terreiro, já percebeu? Por quê? Vai numa mesquita, o que você tem que fazer a primeira coisa? Cobrir a cabeça, certo? E tirar o sapato. Por que os terreiros de Umbanda não usam sapato? Por herança dos negros maometanos. E o mais importante, além dessas questões, né, que um dia a gente pode falar sobre isso, eu acho muito legal, professor, mas o mais interessante é, eles se uniram. Então o Sejarrundê, que é um dos mais antigos terreiros de candomblé Jeje, Marri, lá do Recôncavo Baiano, da mãe Luzia, da Gaiaco Luzia, eles só conseguiram ser formados porque os negros maometanos, né, os malês, criaram no fundo da onde eles faziam o culto a Alá. Olha que coisa incrível. Eles falavam assim, faz o terreiro aí atrás que aqui ninguém entra. Então eles protegeram o Sejarrundê, que tem um nome. Rundê é o cofre que se dedica a Alá. Então até o nome do candomblé se refere a um processo dos maometanos que protegeram os povos da época, né, do Recôncavo Baiano, para que eles tivessem liberdade de prestar o culto aos voduns, às famílias Bessem, que era a família do culto do Recôncavo Baiano. Bessem é um vodum, né, importantíssimo, que está lá, e foram protegidos pelos maometanos, né, pelos negros islamizados, que fizeram isso. Não sei se consegui responder, professor, por favor, fique à vontade. A Lu, dizendo assim, pai, podemos dizer que as origens simbólicas geográficas dos pretos velhos são bantos? Existem pretos velhos que são urubás? Sim, existem vários pretos velhos que são urubás. A avó Luísa, por exemplo, Lu, a avó Luísa, ela é uma negra urubá. Ela traz a ideia, ela era uma Iabacê, né? Portanto, ela traz a cultura dos negros, né? Enagô, enagô, enagô. Em alguns pontos falam, né? O pai Luís, por exemplo, o pai Luís, que é um preto velho, né? Caô, caô, Xangô, caô, caô, Xangô me chamou. Caô, caô, Xangô, caô, caô, Xangô me chamou. Olha, negro pisou no terreiro, caô. Caô, cabecilha, ele é meu protetor. Então existem vários pretos e pretas velhas, né? Porque os yorubás, apesar que no Brasil o culto dos eguns, né? O culto dos seus ancestrais, foi muito perseguido e, portanto, ele é muito escondido. E ele é transformado na Sociedade das Boas Mortes, né, Sociedade da Nossa Senhora da Boa Morte, Sociedade de São Benedito, né, que são associações ligadas aparentemente à Igreja Católica, mas no fundo tocavam um tambor danado para prestar culto aos eguns, né, ou seja, aos ancestrais. E são vários os pretos velhos e pretas velhas. Nós temos uma enormidade. Só que de toda a população
negra que veio à América do Sul, em especial ao Brasil, 82%, se não me falha a memória, eram bantus. Então, a tradição maior, apesar da Iorubá ser a mais falada por causa do candomblé de Queto, da mãe menininha do Gantuá, né, e de outras grandíssimas lideranças negras, mulheres, né, que transformaram o Brasil num Brasil de axé, são. Tanto é, Lu, que o pai Tobias de Guiné fala que a Umbanda é a nova Queto. Então ele se reporta, inclusive, a uma cidade, como se fosse uma cidade-estado, dos Iorubás, que é Queto. Então o pai Tobias fala, o Brasil é a nova Queto. Por isso toda a fonte, ou seja, a raiz da Umbanda e dos candomblés é Queto, que é por isso que fala candomblé de Queto, né? E por isso o pai Tobias sempre fala, apesar do pai Tobias, por diversas vezes, né, se declarar um preto velho de natureza, de ancestralidade banto. Entretanto, ele está escrevendo um livro que chama Brasil a Nova Queto, que ele traz as memórias que ele esteve reencarnado na comunidade de Queto por algumas centenas de anos, nos trazendo a força dos Iorubás, né? Os Iorubás têm um papel fundamental na formação da Umbanda e por isso tem muitos pretos velhos, como eu falei agora da avó Luísa, por exemplo, que é uma preta velha que veio da tradição Iorubá, firme e forte, né, para nós aqui. Sandra, não sendo necessariamente daquela região, mas representa aquela falange da região. Sim, Sandra, ele representa a tradição daquele povo, né? Então, Vó Catarina de Angola. Então ela traz a história daquele povo, dos povos, na verdade. Angola é um conjunto de povos, né? Um conjunto de etnias. Então ela traz a memória desses povos para nos abençoar. A Ana Lúcia dizendo assim, podemos deduzir que entre esses povos perseguidos e escravizados, muitos não encontraram a libertação e até hoje cobram a conta, fazendo parte das falanges do mal? Com certeza, né, Ana? Não tenha dúvida nenhuma. O fato de um povo ser perseguido não quer dizer que eles encontraram a iluminação, né? Você vai encontrar pessoas fazendo mal em todas as frentes, né? Brancos, negros, indígenas, orientais. Não vejo hindus, né? Religião não é salvação, né? Salvação é o teu caráter, é a forma com que você trabalha. Isso, não adianta nada falar, eu acredito em Jesus Cristo e me manda matar alguém, né? Eu acredito em Jesus Cristo, mas sou corrupto. Eu acredito em Jesus Cristo e sou contra a vacina. Enfim, tem uma série de coisas que a gente está vendo aí que mostram que, né, falar em Jesus é fácil, tem que agir como ele. Por isso Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Haja como ele, pense como ele, aí assim a gente vai falar, né? Por isso existem com certeza negros, negras, brancos e brancas, né, que ainda estão fadados a fazer coisas ruins. O Cláudio, quem não tem mandinga não carrega patuá. Os negros mandingas se diferenciavam e eram cultos e bons de briga. O patuá era dos malês. Cláudio, me permita, essa história que o professor nos traz é maravilhosa, né? Quem não tem mandinga não carrega patuá. Então, como eles eram islamizados, eles acreditavam em Deus Uno, os feitores e os senhores de escravos entendiam que era o mais fácil dominar aquele que já acreditava em Alá, porque eles não eram supostamente politeístas, falavam uma língua mais fácil, então eles eram supostamente mais domesticados ou domesticáveis do que os negros que tinham os cultos de nação. Então, eles, por tradição, eles carregavam um cabelo grande, armado, porque não podiam cortar, por uma tradição islâmica, e carregavam no pescoço um trecho do Alcorão. Então era feito em couro e ficava pendurado aqui. E você desenrolava aquele trecho, era uma palavra do Alcorão. Tem um nome, eu já vou lembrar essa parte. A parte primeira do Alcorão é maravilhosa, é linda demais, né? Se me permitirem, um dia eu trago sobre isso. Então eles traziam. Então os negros, por exemplo, bantus, viam que os negros, os mandingas, que, como eles chamavam, eles podiam andar pela fazenda, pegar um cavalo, dar uma chegada na mata, porque eles estavam a serviço do Senhor. Então o que eles fizeram? Começaram a deixar o cabelo grande e fizeram um patuá, ou seja, um amuleto da sorte. Até hoje nós usamos a palavra patuá, né? E eles faziam. Então
A pessoa que olhava para ele falava que era mandinga. Então falava assim, quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Que a ideia é, eu me semelhava com eles para poder fazer a fuga e construir os quilombos. Essa é uma das formas dessa interpretação, né? A Cristina está dizendo que se eu falei sobre Benguela. Não falei. Benguela é uma comunidade, um povo, uma etnia, né, presente nos povos de Angola. Hoje ela pertence a Angola, bem perto da região de Luanda, que é a capital, né, em que eles trazem com eles todo esse rito dos povos de Angola, dos povos bantus, né, Cristina? Por isso. Obrigado, professor. Um axé muito grande. Então, nesse processo todo, os pretos velhos eles vão se manifestar, seja o preto Pai João de Benguela, vem das costas da África, Pai Benguela vem trabalhar, vem das costas da África, no barquinho de Iemanjá, vem firmar seu ponto na areia de Oxalá, e aí vai trazendo. Esses pontos eles vão trazendo referências da África, referências, né, do processo da escravidão, para nos ensinar e nos fazermos sermos livres, libertos. Então, pai, todo preto velho tem que ser curvadinho, colocando a mão numa bengala? Não. Eu conheço muitos pretos velhos e pretas velhas que estão em pé, eretos. Mas eles são, o pessoal fala, é um preto novo, né, que não é tão velho assim. Teoricamente, se eles trazem a memória da escravidão, não tem preto velho de 90 anos na escravidão, gente. Infelizmente, não é uma... né? Sabe qual é a expectativa de vida em 1700? 30 anos. 37 anos em 1800. Então, velho, por quê? Porque a condição era desumana. É absurda a condição. Quando um negro adulto chegava no Brasil, ele tinha o máximo de sobrevivência na senzala de 7 anos. Então, ter um ancião de fato na senzala era uma coisa extremamente rara. Porque ele era tão explorado, não tinha alimentação adequada, não tinha serviço nenhum, né? Era violentado, etc., que ele vivia até 40 anos, 42 anos. O pai Tobias, ele simbolicamente ele se apresenta como um senhor de 80 e poucos anos. Mas ele traz a memória do povo dele, que era comum chegar a 90, 100 anos, né? Para mostrar a ideia da antiguidade. Mas, de fato, os escravos não chegavam nesse processo, né? O Alisson, saravá, boa noite. Os pretos velhos de... Aí, ó. Quenguelê, por exemplo, está falando o Alisson. Vou falar dos Quenguelê. Oi, Quenguelê, Xangô. Ele é filho da cobra coral. Quenguelê, Xangô. Ele é filho da cobra coral. Olha, preto está trabalhando e o branco não está olhando. Quenguelê, que é uma grande falange, Alisson, até onde eu consegui, porque isso é muito difícil de achar, é um grupo de sacerdotes e sacerdotisas de Xangô. Então, os babalorixás, yalorixás, os pejigãs e outros que prestavam culto a Xangô. Então, na cidade de Oió, que é uma das cidades mais importantes do Império Iorubá, do ano 1000 até o ano 1800, eles eram professadores da principal figura, né, do principal orixá, o Erumilá, era Xangô. E os Quenguelê eram esses sacerdotes, sacerdotisas deste culto a Xangô. Então, quando chega no Brasil, a gente, né, tem alguns pontos cantados que falam de Quenguelê, e até onde eu encontrei, eles seriam pretos velhos e pretas velhas do culto a Xangô, e, portanto, por exemplo, pretos velhos que são de uma tradição iorubá. Não sei se era isso que você queria, Alisson, mas é o que eu posso fornecer, tá bom? Gente, então, tem um ponto cantado que eu gostaria de só para a gente não perder de vista, que ele fala assim, né? Preto velho nunca foi à cidade Ocinhá, falar na língua de Zambi Ocinhá. Preto velho nunca foi à cidade Ocinhá, falar na língua de Zambi Ocinhá. Ocinhá, falar na língua de Zambi Ocinhá. Então, esse ponto, ele diz o seguinte, qual a importância do segredo. Por isso que um preto velho, apesar de ele ter todos os saberes, representar toda a forma de libertação da nossa escravidão, dos prazeres sensoriais, né?
das paixões da carne, ele ainda assim não vai te passar tudo. Por quê? Ele só vai te passar a exata quantia que você é capaz de administrar. Então, quando você vai conversar com um preto velho, uma preta velha, ele vai te dar uma conversa, né? Vai te dar um conselho. E você fala assim, puxa vida, isso é impossível. Não é. Porque ele te deu a quantia que você é capaz de executar. Ele, se ele pudesse abrir e te passar o que ele tem, a gente não aguentaria. Então, Preto Velho nunca foi a cidade assim, a cidade onde nós moramos, né? Representa a população branca, a população miscigenada, enfim, nós, herdeiros. Então, Preto Velho nunca foi a cidade Ocinhá. Fala na língua de Zambi Ocinhá. Aonde ele fala a língua de Zambi? Em Aruanda. Aqui ele tem que falar a nossa língua, então ele reduz os seus saberes na exata medida que nós podemos suportar. Por isso, quando você falava com o Preto Velho em 1980, ele falava de uma maneira. Em 2021, ele vai falar de outra. Por quê? Não o jeito de falar, mas o que eles revelavam aos dirigentes, aos babalorixás e alorixás, aos sacerdotes e sacerdotisas na década de 80 é diferente do que se revela hoje. Hoje a quantidade de revelação dos pretos velhos e das pretas velhas é muito maior. E não estou dizendo de uma casa ou de outra, a gente está cheio de gente, né? De dirigentes produzindo conteúdo de profunda qualidade, sendo revelados pelos pretos velhos e pretas velhas. Pai Tomé, por exemplo, Ivó Maria Conga na cabeça do pai Norberto Peixoto. Né? Perceba como as revelações acontecem agora e não aconteciam há 20 anos atrás. Por quê? Porque os pretos velhos vão nos dizendo aquilo que nós podemos suportar, nós podemos aguentar. Então, o que a gente tem que, de tudo isso que eu falei, né? Tanta informação, Pai Caetano, você deixa minha cabeça confusa, meu Deus, me perdoe. Importante é ancião ou anciã, ancestral ilustre, África. Esse conceito que eles representam o caminho da libertação, a liberdade. Isso são os pretos velhos. Essas são as pretas velhas. Por isso nós dizemos que eles são os grandes administradores da Umbanda. A Umbanda está sediada sobre eles. Na nossa tradição, um pai de cabeça só pode ser um caboclo ou uma cabocla, porque nós nascemos no Brasil. Né? Então tem que ser os povos originais daqui para receber o orixá. Então nós somos filhos da corrente do caboclo Mata Virgem. Mas a nossa casa é do pai Tobias de Guiné. Então a gente entende que, por exemplo, o orixá vai se manifestar pelos caboclos, nós vamos falar isso na próxima segunda-feira, mas quem é o gestor, né? Quem realmente é o sábio, o detentor dos conhecimentos, são os pretos velhos e as pretas velhas. Isso não quer dizer que as outras entidades não tenham, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas é que eles representam essa sabedoria. Mas por isso que no finalzinho já da década de 10, ou seja, no início da Umbanda, 1922, 1924, né, quando, por exemplo, nós temos aí a comemoração agora dos 101 anos do pai Benjamin Figueiredo, né, que foi um dos grandes percussores da nossa Umbanda, do primado de Umbanda, da tenda do Caboclo Mirim. Começaram a aparecer pretos velhos que não falavam só de Mina, Guiné, Angola, Congo, traziam referências brasileiras. Preta Velha da Bahia, Preto Velho de Minas Gerais e Preto Velho de Aruanda. Aí nós começamos a perguntar assim, né? Bahia, terra santa, terra que Jesus abençoou. Bahia, terra santa, terra que Jesus abençoou. Chegou vovó Joana da Bahia, Senhor do Bonfim foi quem chegou, enfim. A avó Joana da Bahia. Por que referência à Bahia? Porque já fazia referência a que ancestrais brasileiros encontraram o caminho da libertação. Então não eram só aqueles povos antigos que habitavam uma África antiga encontrar a libertação. Eles vão trazendo para a nossa realidade, dizendo assim, pai Caetano, não é só aquele pai Tobias que tem 2000 anos, não. Aquele que tem 100, 200 anos também pode encontrar a libertação, ao caso da avó Joana.
E aí vão se reportando a lugares brasileiros para nos mostrar que nós sim temos as condições necessárias para encontrarmos o caminho da liberdade. E aí vão trazendo essa cultura brasileira, logicamente afro-brasileira, né? Mas trazendo essa brasileiridade para dentro das umbandas pelo meio dos pretos velhos, como é o caso da avó Joana, que eu acabei de citar. E outra questão que figura é a Aruanda, que é essa cidade dos espíritos abençoados e iluminados, né, dos pretos velhos, caboclos, enfim, que é uma referência à cidade de Luanda, porque Luanda é um estado, né? A gente pensa Luanda só como uma capital, mas na verdade é um estado, é um grande povo chamado os Luandas, que importantemente foram trazidos de forma brutal para o Brasil. Então, quando eles iam morrer, eles falavam assim: eu quero voltar para Luanda, para minha terra, voltar a Luanda, Aruanda. Então, na transmissão oral, os mais velhos que iam desencarnando falavam: que bom, vou voltar para Luanda. Voltar para onde? Aruanda. Voltar para onde? Aruanda. Aruanda. E aí Aruanda foi o nome Aruanda é uma cidade astral em que se reporta a esta comunidade dos Luandas, dos Lundaquiocos e outros povos que habitam o estado da Luanda. E é por isso que a gente fala Pai João de Aruanda. Então, ele está lá. Pai Tobias não nasceu aqui. Pai Tobias nasceu, foi lá. Nasceu lá na Aruanda para os seus filhos ajudar. Não nasceu aqui na terra. Nasceu aonde? Nasceu lá. Lá onde? Em Aruanda, na cidade astral. Porque o Pai Tobias não representa um nascimento de carne. Ele representa o renascimento em espírito. Por isso que fala que nasceu ou lá no Juremá, ou nasceu lá em Aruanda, representando este nascimento auspicioso, que é o nascimento do espírito. Axé, né? O professor Claudio Henrique dizendo assim: a classe média racista brasileira tem que se curvar aos pretos velhos, não só aos espíritos brancos e cultos. Eu assino embaixo, né? Dou nota 10 e fico muito feliz. Eu concordo 100%. Eu bato a minha cabeça, né? Bato a minha cabeça. A gente precisa compreender a importância da África na construção do mundo, a importância da África para a humanidade, a importância da África para a construção do Brasil. Se existe Brasil, não desse Brasil que a gente está vendo que está triste, né? Meu Deus do céu. Mas o Brasil, enquanto a nossa cultura brasileira, da solidariedade, de rir mesmo na situação mais difícil que está vivendo, do bom humor, do samba, da música, da cultura, das artes, a gente deve muito ou tudo aos negros. O português que nós falamos, o que nós comemos, a nossa relação com a vida, até a nossa espiritualidade, que o povo brasileiro é extremamente espiritualista, extremamente, mais do que a média mundial. Nós devemos isso aos negros, às negras da África. O Alisson, Pai Antônio, quando vem da Bahia, a estrela guia no peito. Quem deu, quem dará, foi nosso Pai, Oxalá. Exatamente, vem da Bahia, traz essa ideia do orixá que já reside no Brasil, né? O orixá já está no Brasil, não está só na África, ele está no Brasil, nos herdeiros africanos que residem, moram e morreram no Brasil. E isso é muito importante a gente perceber, trazer para nós, né? Entendermos que a África também, ela contribui à matriz, mas existe toda essa cultura brasileira que a gente precisa compreender e abraçar. A Clara, todos nós temos muito a aprender, a descolonizar nosso olhar e perceber como reproduzimos racismo num nível sutil, 100%, claro. Tanto na vida quanto em relação à espiritualidade, especialmente em relação à espiritualidade, né? Quando a Clara fala de descolonizar, a gente tem uma cabeça ainda do colonizador, né? Que os outros povos são menores e inferiores a nós. Os negros e as negras queriam ajudar as pessoas do Brasil, e eles começaram a se manifestar no final da década de 70 e 80, dos anos 1870, 1880, nos centros espíritas. Só que quando chegavam lá e era negro e negra, opa, cai fora, você é do mal, você é ruim, você está evoluído. Só o doutor branco, ou o frei, ou o frade, podiam se manifestar. E eles tentaram várias vezes. Se você pegar os anais, né, as revistas anuais do movimento espírita, de 1870, 1880, 1890, você vai encontrar
dezenas de casos de médiuns que foram expulsos do centro espírita porque não controlavam as manifestações mediúnicas provindas de negros e negras, anciãos e anciãs. De caboclos também, mas a maioria eram pretos velhos e pretas velhas, que já mostravam a ideia da formação da Umbanda. Por isso que em 1944, ou seja, olha quanto tempo depois, no primeiro congresso da Umbanda, Clara, se discutia que o movimento umbandista era um movimento espírita. Por isso a primeira união, a primeira grande federação brasileira é a União Espiritista de Umbanda do Brasil, a UEB. Porque ainda assim, especialmente porque eram conduzidos por brancos, entre eles para Benjamin Figueiredo, que teve uma contribuição enorme na Umbanda, mas nesse aspecto não foi uma boa contribuição, eles queriam trazer uma ideia da branquitude, né? E por isso eles queriam ser espíritas, e não mais ligados ao candomblé ou às religiões de nação. O movimento de reconhecimento da África, ela acontece numa briga danada, especialmente por Tata Tancredo, né, que é um pai de santo que fundou o Molocô no Brasil, e ele traz uma força gigantesca dizendo que não é possível falar de Umbanda sem falar de negro. E aí tem toda essa disputa que ela vai percorrendo os nossos palcos religiosos até os tempos atuais, né? Mas nós precisamos decolonizar ou descolonizar a nossa mente, sem dúvida nenhuma. Quem curou Kardec de uma doença fatal foi uma preta velha. Está na biografia dele. Pouco comentado esse fato. Professor, não sabia disso. Olha que eu acho que eu já li. Olha aí, gente, é uma informação muito legal, hein? Vou tentar resgatar, professor. Se tiver aí, eu vou resgatar. Isso é muito legal mesmo, né? Muito bacana. A importância dessas figuras, né? No Nosso Lar, só para vocês terem uma ideia, o livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier no comecinho da década de 1940, quando André Luiz está no umbral, ou seja, está no momento de sofrimento, a figura de um espírito que vai buscá-lo, fala assim: aparece-me um espírito de elevada iluminação, quase não o percebo, pois a sua luz ofusca os meus olhos, mas ele está curvado sobre uma bengala. Eu falo, é um preto velho, foi um preto velho que vai buscar André Luiz, tenho certeza absoluta que foi um preto velho, né, que resgatou o André Luiz. Quem já leu o Nosso Lar, quiser reler, vai lá. Leia a hora que Oswaldo Cruz, né? André Luiz é resgatado do umbral, é um espírito que está curvado sobre um cajado, iluminado, que retira ele dos umbrais. Muito vocês, a sua paciência, né, o seu carinho, a sua gentileza, as suas palavras cordiais, pedir a bênção aos pais de santo, pedir a bênção às mães de santo, agradecer que os seus oris, né, suas coroas nos iluminem e nos protejam, pedir a bênção a cada um de vocês, que vocês emanem energias positivas, emanem muito axé, para que a gente tenha força, que a gente não perca a vontade de continuar aqui, né, dividindo esse pouquinho, mas dividindo com tanto carinho, com tanto amor, sem medo de errar, sem medo de mudar de visão, porque se a gente não está pronto para aprender, é melhor nunca tentar ensinar, né? Então, e eu só aprendi com os pretos velhos, né? Os pretos velhos sempre dizem que eles estão prontos para aprender. Então, eu agradeço muito por cada dia eu poder aprender um pouco mais com vocês, com seus comentários, com suas instigações. As suas perguntas me fazem repensar, refazer a minha mente. Então, isso não tenho palavras para agradecer. Mas especialmente a sua paciência, o seu carinho, a sua gentileza. Peço a bênção a todos e que Deus possa abençoá-los e abençoá-las muito. E hoje em especial, que os anciãos da nossa mãe África estejam a nortear os seus passos e que a gente possa aprender o caminho da liberdade. Que a gente possa nos libertarmos e libertar a todos e a todas no nosso caminho, pois só seremos se formos juntos. Nós nunca seremos nada se formos sozinhos. Axé. Gente, um saravá muito fraterno. Segunda-feira que vem, caboclos. E fechamos o Triângulo das Formas, né? Se cuidem e ajudem a cuidar um dos outros, porque só seremos se juntos estivermos. Palavra dos anciãos e anciãs africanos. Tchau, gente. Obrigado.